Bom dia a todos novamente e sejam bem-vindos ao webinar de hoje sobre a importância da faturação eletrónica na competitividade das PME, promovida em parceria com a Rede do Empresário. Para quem não conhece, a Rede do Empresário é uma plataforma digital composta por mais de 10 mil empresas e entidades que oferecem um diversificado leque de produtos e serviços para atender às mais variadas necessidades. E quero precisamente por começar por agradecer à Rede do Empresário pelo desafio, pelo convite que nos dirigiu, em meu nome e em nome da Solves Safety. O meu nome é Nuno Matos, sou responsável de marketing da Solves a nível ibérico e é um prazer estar aqui hoje, entusiasmado por partilhar aquilo que espero que sejam insights valiosos sobre este tema crucial para as empresas portuguesas que procuram tornar-se mais competitivas no mercado global. Queria começar precisamente por destacar esta relação intrínseca entre competitividade e o mercado cada vez mais global. Acho que é difícil de pensarmos em empresas competitivas num contexto apenas doméstico, portanto, cada vez mais isso é difícil de conceber. E se analisarmos em detalhe a relação direta entre a competitividade e o mercado global, rapidamente surgem vários conceitos, nomeadamente a competição internacional. Portanto, as empresas não competem apenas com concorrentes locais, mas com empresas de todo o mundo, o que aumenta a pressão sobre as empresas no sentido de melhorarem a sua eficiência, a inovação, a qualidade, para que se possam destacar no mercado global altamente competitivo. A capacidade de acesso a mercados internacionais, portanto, a competitividade de uma empresa pode determinar a sua capacidade de entrar em novos mercados, isso parece-me que é óbvio. Por outro lado, também as cadeias de abastecimento globais. Muitas empresas dependem de cadeias de abastecimento globais para adquirir matérias-primas, componentes, serviços, e a competitividade dessas empresas não se limita apenas às suas operações internas, mas também aos seus fornecedores e parceiros que poderão estar em qualquer parte do mundo. E também aqui, mais uma vez, a eficiência, a qualidade em toda a cadeia de abastecimento é essencial para manter uma competitividade global. Por outro lado, as novas tendências e inovações globais que são são constantes no mercado global e as empresas devem estar atentas a essas tendências e serem ágeis o suficiente para se adaptarem e inovarem, mantendo-se relevantes num contexto de negócios em constante mudança. Um aspecto também importante e que toca muito àquilo que nós tentamos promover, relacionado com as regulamentações e as normas internacionais. Também a competitividade está relacionada com a conformidade com as regulamentações e as normas internacionais. As empresas que conseguem cumprir estes requisitos de forma eficiente têm claramente uma vantagem competitiva em mercados globais, pois estão melhor posicionadas para responder aos seus clientes e adaptarem-se à realidade dos diferentes países. Portanto, em conclusão, a competitividade no mercado global é fundamental para o sucesso das empresas, pois influencia a sua capacidade de expandir, inovar e atrair novos clientes e parceiros. Nos próximos minutos, vamos explorar o papel vital que a faturação eletrónica desempenha no contexto da competitividade empresarial, desde como contribui para a conformidade legal até a influência que tem na digitalização dos negócios, especialmente no respeito às PME. Em plena revolução digital em que nos encontramos, a capacidade de enviar, receber e processar faturas eletronicamente tornou-se essencial para manter a competitividade e a eficiência operacional. A automação dos processos financeiros através da faturação eletrónica não reduz apenas os custos administrativos, mas melhora também a precisão e a velocidade das transações. Portanto, irei de seguida partilhar uma breve apresentação, onde analisarei com maior detalhe os principais aspectos e oportunidades que a faturação eletrónica aporta à capacidade competitiva das empresas e espero, acima de tudo, que esta sessão seja informativa e esclarecedora e que se possa traduzir em conhecimentos que contribuam para criar valor aos processos de negócio das empresas que hoje aqui assistem. Vou então dar início à apresentação da sessão de hoje. Começar por, para quem não conhece e nos chega através da Rede do Empresário, falar um pouco sobre o que é a Solves Safety para contextualizar os conteúdos que irei apresentar seguidamente. Portanto, a Solves é uma empresa líder mundial na área do compliance fiscal. Está presente um pouco por todo o mundo, com 15 escritórios, quase 3 mil colaboradores e 50% das empresas do ranking Fortune 500 utilizam a Solves.
E a Safety, portanto, uma empresa já com mais de 2 décadas de história no âmbito da faturação eletrónica em Portugal, foi adquirida há 3 anos atrás e, portanto, essas soluções continuam a ser, digamos, fornecidas pela Safety, neste caso Solve Safety, juntamente com um conjunto de outras soluções na área do compliance fiscal. Essas soluções passam pelo reporting periódico, que varia. Portanto, em Portugal conhecemos o SAFT, mas em vários países esses reportings variam em termos de formatos, de requisitos, etc. E nós prestamos esse serviço em 57 países. O reporting contínuo, que é, digamos, um tipo de exigência semelhante, mas que em termos de frequência sugere que é em tempo real, portanto é algo que acompanha o processo transacional e já está presente em 7 países e previsto ser implementado em mais, sobretudo na Europa. A faturação eletrónica também, do ponto de vista do CTC, que é o que nós designamos de clearance, que implica também uma comunicação direta em tempo real ou quase em tempo real às entidades fiscais no momento em que a fatura é emitida, com ou sem validação prévia. Portanto, há casos na América Latina em que essa validação das faturas é anterior ao envio para o cliente, noutros é em simultâneo, essa comunicação é feita diretamente à autoridade tributária desse país e em paralelo para o cliente final. A faturação eletrónica, como nós a conhecemos, e para dizer que que eu referi, este modelo de CTC está presente já em 18 países, e a faturação eletrónica, suportamos essa solução em mais de 65 países. Também a terminação do IVA, que é fundamental para vários negócios respeitarem aquilo que são as taxas em vigor em cada região e em cada país, porque não se tratam apenas de países, mas de jurisdições em que existe uma grande variabilidade do IVA, e este também é um serviço muito fundamental para empresas que operam em vários países. Em Portugal somos a maior rede de faturação eletrónica. Em 2022 transacionámos através da plataforma 52 mil milhões de euros, que corresponde sensivelmente a 25% do PIB nacional desse ano. Trabalhamos com as maiores empresas privadas e estamos ligados a 100% do setor público. Portanto, depois de apresentada a Solve Safety, dar também aqui algum contexto daquilo que eu referi inicialmente, do mundo cada vez, de um mercado cada vez mais global e da necessidade da competitividade das empresas, que se enquadram também num contexto de um novo mundo cada vez mais regulado. Porquê é que surge, ou porquê é que cada vez mais se coloca esta necessidade crescente de regulamentação que os governos têm vindo a impor através de processos mais digitais, de reporting cada vez mais digital? Isso surge claramente pela necessidade de cobrança de mais impostos, ou para reduzir a evasão fiscal, e aqui vemos uma informação de 2015 em que os países da União Europeia estavam, digamos, entre aspas, a perder, os governos a perder mais de 150 mil milhões de euros por falta de cobrança de impostos, precisamente por não estarem os governos ser capazes de cobrar esses impostos que resultavam das transações e da economia. Digamos que esse gap, ou essa diferença, tem vindo a reduzir nos últimos anos. Em 2011, 193 mil milhões, para 2021, 61 mil milhões, aqui já uma redução de quase 70% do desvio que foi possível reduzir por parte dos governos da União Europeia, o que representa uma coleta adicional de IVA significativa e cuja tendência é para reduzir, sobretudo com estas medidas que nos vários países são cada vez mais, digamos, mais apertadas para as empresas, mas também que conduzem processos mais digitais e mais eficientes.
Também Portugal está relativamente na média daquilo que são a capacidade de cobrança dos impostos e aquilo que fica por cobrar. Estamos a falar em Portugal de um valor na ordem dos 700 milhões de euros, que em 2021 o governo não tinha sido capaz de cobrar, mas vemos aqui países onde essa diferença é bem maior, mas que, como viram na tendência daquilo que tem sido feito no trabalho conjunto da União Europeia, são valores que estão a reduzir de ano para ano. E, portanto, esta tendência regulatória também se perspectiva tendo em conta precisamente uma visão de longo prazo sobre a competitividade que podem ver aqui nesta iniciativa da Comissão Europeia, em que, tendo como objetivo a competitividade dos mercados e das empresas no espaço da União Europeia e o seu crescimento, era preciso e é preciso inovar na regulação. E essa inovação passa também pela racionalização dos desperdícios, da forma como são estabelecidas as legislações ecológicas, na área ecológica, digital e económica. E, portanto, como eu disse, a regulação está a redirecionar a transformação digital, portanto, está a motivar, a fomentar que as empresas, em todos os seus processos de negócio, adotem processos digitais e eficientes, pois a regulação precisa de uma automação inteligente. Não é possível que os governos solicitem e tratem dados, ou milhões, centenas de milhões de documentos de negócio, de faturas, de tudo aquilo que esteja a ser exigido, se não houver um processo de automação inteligente. Portanto, isso é fundamental para também que a qualidade dos dados seja a pretendida, e aqui também há uma grande diferença entre aquilo que muitas vezes os governos solicitam e essa tendência é para crescer. Portanto, o número de dados que os governos vão, de ano para ano, solicitando em termos de reporting, em termos dos novos modelos de faturação eletrónica que eu referi no início, vão crescer nos próximos anos, e a necessidade que as empresas têm de partilhar essa informação vai aumentar também, mas de uma forma cada vez mais integrada, sem intervenção manual. E isso para que isso aconteça, não só dentro de cada país, mas também na relação com outros governos e com outros países, é fundamental que exista uma interoperabilidade entre redes que garantam a transmissão desta informação, seja ela para efeitos de faturação, seja ela para efeitos de reporting fiscal e de resposta a essas obrigações fiscais. E tudo isto culmina, portanto, num aspecto fundamental que é o da confiança entre empresas e governos, confiança entre os operadores económicos, para garantir que, de facto, as transações estão devidamente regulamentadas, que tudo aquilo que se passa na economia está acessível por parte dos governos para que aconteça uma efetiva e justa cobrança de impostos, mas não só, porque há aqui um conhecimento essencial que os governos passam a ter sobre as suas economias, que de outra forma era muito difícil. Portanto, é possível, com base nesta informação quase em tempo real, que os governos entendam o comportamento e possam antecipar o comportamento das suas economias, tomando medidas mais eficazes do que no caso do Brasil, por exemplo, quando foi do Covid, conseguiu, como é pouca gente sabe, mas é dos países mais evoluídos e pioneiros no que diz respeito à faturação eletrónica, e conseguiu perceber de forma muito minuciosa quem eram as empresas e os setores que precisavam mais de apoio com base nas transações que estavam a ocorrer na economia nesse período. E, portanto, o que muitas vezes nós dizemos é que a digitalização dos impostos é um pouco como o cavalo de Troia de um novo mundo regulado. Portanto, muitas empresas poderão não se ter apercebido ainda desta crescente regulação, que em Portugal, apesar de tudo, ainda não se sente de uma forma muito efetiva, sobretudo para as PME, mas que é uma tendência
quer dizer, inevitável, como vamos ver aqui no resto da apresentação, que está na Europa a acontecer de forma muito rápida, e temos, como tal, prova disso são as mais de 50 novas obrigações que estão previstas no curto prazo relativamente à faturação e fiscalidade e reporting, relatórios periódicos junto das entidades fiscais, e mais de 70 países que serão impactados por requisitos digitais, incluindo a faturação eletrónica, mas não apenas. Outro aspecto fundamental, também decorrente daquilo que são os esforços da Comissão Europeia neste sentido, e tendo como base, como vimos há pouco, como propósito não apenas o combate à fraude e à evasão fiscal e a recuperação de receita, mas também a questão da competitividade das empresas. E o IVA na era digital, ou o VAT in the Digital Age, tem também esse intuito. Portanto, são um conjunto de medidas que promovem, por um lado, que vão obrigar a uma declaração digital do IVA e da faturação eletrónica, o tratamento do IVA e o registro único do IVA na União Europeia. Portanto, esta é uma proposta que ainda está em discussão, ou está, portanto, já teve uma primeira versão, e é aquela que ainda está em vigor, de que a partir de 1 de janeiro de 2028 os dados das transações B2B, portanto, entre empresas dentro da União Europeia, terão que ser reportados a uma base de dados central, e, portanto, todas as empresas dentro da União Europeia, os Estados-membros, serão abrangidas, tanto na emissão como na recepção de faturas eletrónicas, de forma obrigatória. Portanto, estamos a muito pouco tempo, estamos a menos de 4 anos, pode parecer ainda muito tempo, mas isto só reflete que é algo que é inevitável e que irá acontecer. E como já vamos ver, portanto, não é algo que seja resolvido com a emissão do PDF, estamos a falar, de facto, de faturas que vão ter que passar a ser eletrónicas, transmitidas entre sistemas e reportadas de uma forma completamente desmaterializada junto das entidades fiscais. Esta standardização em toda a União Europeia pretende promover a qualidade, a disponibilidade e a acessibilidade dos dados e transparência das transações. E com isto, para além da competitividade que a União Europeia pretende também promover, espera recuperar receitas de IVA superiores a 11 mil milhões de euros anuais e poupanças, e este aspecto vai de encontro à questão da competitividade, poupanças que as empresas podem obter que se estimam serem superiores a 4 mil milhões de euros por ano. Portanto, estes dois pontos aqui refletem muito o propósito de todas estas novas regulações e regulamentações e tendência de digitalização. Por um lado, a recuperação de receita, por outro, a eficiência operacional das empresas, que também vão beneficiar com estas medidas. E a tendência que nós vemos precisamente, e aqui focando no que diz respeito à faturação eletrónica na Europa, é que, se falarmos da obrigatoriedade B2G, portanto, Business to Government, entre empresas e governo, já a grande maioria dos países tem esta obrigatoriedade em vigor sem exceções, como vemos aqui Espanha, França, Itália e vários outros países. Portugal já era suposto ter a 100% esta obrigatoriedade, mas, como saberão, nos últimos 3 anos, esta aplicação às PME tem vindo a ser adiada. Portanto, ainda vigora a possibilidade do PDF servir como forma de envio de fatura ao setor público, sendo que, a partir de janeiro do próximo ano, sendo esta a nova data, se espera que, então, estejamos a par com a maioria dos restantes países da União Europeia nessa matéria, portanto, também ser obrigatório para as PME. Portanto, nós tendemos sempre a ver isto como uma vantagem, sobretudo, ou como um benefício que as empresas poderão retirar daqui, nomeadamente, como foi referido, no acesso a novos mercados, onde estas medidas já estão em vigor. E, portanto, é impossível, digamos, escapar a esta evidência, sendo que, se falarmos no B2B, como veem no quadro do lado direito, já temos prazos anunciados para também a grande maioria dos países da União Europeia, sendo que Itália é, digamos, o caso
foram os pioneiros na União Europeia, porque em 2019 já tornaram obrigatória a faturação eletrónica entre empresas. Portugal ainda não se pronunciou, portanto, o governo ainda não anunciou qualquer tipo de prazo para esta obrigatoriedade, quando em Espanha, França, Alemanha, Polónia, Roménia, os prazos que se conhecem são para entrar em vigor entre já este ano e 2026, de forma progressiva, começando por determinados setores e empresas de determinadas dimensões, e sendo progressiva essa aplicação a todas as empresas. Portanto, e neste aspecto, entendemos que é urgente, nesta fase em que já sentimos que estamos a ficar um pouco para trás, que o governo em Portugal também olhe para aquilo que os restantes Estados-membros estão a fazer e, digamos, também siga o mesmo caminho para não ficar para trás ou para não penalizar também a própria economia e as empresas portuguesas. Até porque, como vimos, a União Europeia está a trabalhar nesse sentido e os próximos anos serão determinantes para esta evolução. Portanto, se olharmos para a faturação eletrónica B2B no mundo, vemos que a América Latina já começou há muitos anos. Aliás, o Chile está ali, mas já em 2003 começou com essa iniciativa, em 2018, portanto, tornou-a de uma forma mais generalizada. Mas os países da América Latina foram pioneiros, de facto, na implementação da faturação eletrónica. Entre 2019 e 2025, então, temos aqui já um conjunto de países, Estados-membros, com essa implementação do B2B obrigatório e o VIDA, a iniciativa da União Europeia, prevista para 2028, embora possa ainda sofrer alterações. Um outro aspecto que eu gostaria de referir, que tem a ver com interoperabilidade e tendências. Portanto, antes de mais, também dar algum contexto para quem possa não estar a acompanhar ou a par da temática da faturação eletrónica e os contratos públicos em Portugal. Portanto, antes de mais, recordar que para ser considerada uma fatura eletrónica no âmbito dos contratos públicos, esta tem que ser emitida, transmitida e recebida num formato eletrónico estruturado, que permita um tratamento automático e eletrónico pelo receptor. Portanto, essa estrutura em Portugal e no âmbito dos contratos públicos deve respeitar uma norma, que é a norma CIUS-PT, que é um standard, que respeita uma determinada estrutura, que decorre de um modelo standard europeu, mas que está adaptado à realidade portuguesa e, portanto, para que no âmbito dos contratos públicos uma fatura eletrónica seja considerada válida, tem que estar de acordo com estes requisitos. E a comunicação deve ser enviada diretamente para o sistema receptor da entidade pública, sem qualquer intervenção manual. Portanto, como é óbvio, o PDF não cumpre nenhum destes requisitos e, portanto, a partir de 1 de janeiro de 2025, também as PMEs serão abrangidas por esta obrigatoriedade, pelo menos no que diz respeito aos contratos públicos e na relação com o setor público, sendo que as grandes empresas já estão obrigadas em emitir, neste contexto, as faturas eletrónicas desde 2021 e as próprias entidades públicas já são obrigadas a receber desde 2019. Portanto, se um fornecedor quiser enviar para uma entidade pública uma fatura eletrónica, a entidade pública já há vários anos que tem que estar capaz de a receber e integrar de acordo com estes requisitos. Detalhando um pouco mais aquilo que é o CIUS-PT, que falámos ali, portanto, desde logo referir que o processo de implementação da faturação eletrónica em Portugal é coordenado pela ESPAP, Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, e enquanto entidade reguladora, foi em 2019 que a ESPAP divulgou esta norma e os detalhes e os requisitos que estão inerentes ao CIUS-PT. E tem como objetivo garantir e standardizar o processo de emissão e potencial de automatização das faturas nos sistemas receptores. Um outro aspecto que achamos importante referir tem a ver com a rede PEPPOL, que
tem também, e cada vez mais, um papel determinante na forma como os Estados-membros se relacionam entre si do ponto de vista dos negócios e das transações. Portanto, a rede PayPal é, acima de tudo, um conjunto de especificações que permitem a troca de documentos de negócio transfronteiriço, de forma eletrónica e interoperável entre sistemas distintos em toda a Europa, em que existe um conjunto de pontos de acesso nos vários países. Em Portugal, a SoftSafety é o único ponto de acesso privado que disponibiliza esta ligação à rede PayPal, que permite que os parceiros comerciais troquem não só documentos como a fatura, mas outros documentos de negócio, como encomendas, guias de messa, de uma forma totalmente standardizada e integrada entre sistemas das entidades, sejam elas públicas ou privadas, que estejam ligadas a esta rede. E prova do crescimento que a PayPal tem tido é a presença já em 29 países europeus e, embora tenha uma gênese europeia, vários países não europeus, como Austrália, Canadá, China, Nova Zelândia, Singapura e Estados Unidos, fazem parte também, ou já aderiram a esta rede, portanto, dando ou demonstrando a importância que tem e que vai continuar a ter cada vez mais neste contexto. Para se perceber também aquilo que são as diferenças de formatos que cada governo implementou, eu referi que Portugal implementou o SWIFT-PT, e é a norma técnica que está em vigor para o standard da faturação eletrónica com o setor público, mas se repararmos, a grande maioria dos países adotou o PayPal, que eu acabei de referir e de apresentar, portanto, a tal rede pan-europeia que tem aqui uma importância muito, muito relevante, desde logo aqui demonstrada pela adoção que muitos países tiveram sobre este formato. Portanto, entrando aqui também naquilo que são as principais vantagens da faturação eletrónica e não perdendo demasiado tempo sobre pontos que creio que para a maior parte das pessoas já são relativamente óbvios. Portanto, eu creio que a maior parte das empresas não tem muitas dúvidas sobre as possíveis vantagens, embora tendam a adiar a adoção muitas vezes e a colocá-la mais na perspectiva de quando for obrigatório do que propriamente de olhar para as verdadeiras vantagens. Daí também esta perspectiva que aqui trazemos hoje de dar a conhecer ou enquadrar melhor de que forma é que esta adoção pode ser de facto crítica para a competitividade das empresas. Desde logo, portanto, a conformidade legal em cada mercado. Não só a conformidade no presente, portanto, eu quero ir para um novo mercado, quero ir para a Espanha, para a França, para a Itália, onde for, e em função da minha operação eu posso ter que responder aos requisitos que estão em vigor para, nomeadamente, a fatura eletrónica, mas não só, e, portanto, não consigo iniciar uma operação sem garantir isso, mas também é importante estar preparado para todas as alterações e novas legislações que vão entrar em vigor, e isso requer uma preparação prévia, portanto, até porque não posso condicionar, ou não devemos condicionar o nosso negócio à entrada em novos mercados por aspectos, digamos, mais operacionais como este. Portanto, este é um aspecto que pode, de facto, determinar a capacidade de entrada em novos mercados. Também o controle e a traçabilidade que a fatura eletrónica garante face à fatura em papel ou mesmo até à fatura em PDF. Portanto, há uma garantia de entrega e integração no destino, algo que, por exemplo, o PDF não oferece. Nós enviamos o PDF, nós não sabemos se ele efetivamente chegou e muito menos que ele foi integrado no destino, porque vai ser feito, essa integração vai ser manual, enquanto que a fatura eletrónica garante uma integração automática no sistema de destino, o que pressupõe uma contabilização e um processo de aprovação e depois de pagamento também mais rápidos. Também a segurança, autenticidade e integridade. Claramente, o PDF não oferece os mesmos níveis de segurança e integridade que a fatura eletrónica. Tivemos aqui há alguns meses um caso na Câmara de Viseu em que
foi paga uma fatura, creio que mais 600 mil euros, uma fatura em PDF, porque não estava ou não foi possível validar a sua autenticidade e integridade como seria possível de outra forma. Também as práticas de sustentabilidade ambiental, e eu aqui refiro a importância dentro daquilo que são as estratégias de ESG, que algumas empresas poderão já ter conhecimento, e se não tiveram oportunidade, nós tivemos um webinar em fevereiro com a Systemic, em que foi falado de forma bastante detalhada e foi falado de como é que as empresas devem estar preparadas para estas novas regulamentações, embora por enquanto só as grandes empresas estejam abrangidas, também já as PME, para efeitos, por exemplo, de obtenção de financiamento junto de entidades bancárias e de fundos europeus, estão sujeitas a boas práticas de negócio e também de sustentabilidade, em que fatores como a utilização do papel ou os níveis da pegada de carbono e de emissões de carbono podem penalizar a atribuição de determinados financiamentos e fundos. Pronto, isto a título de exemplo, mas se quiserem conhecer mais sobre esta temática, têm disponível também este webinar mais focado na sustentabilidade ambiental. A redução de custos e maior eficiência operacional, também, por tudo aquilo que foi dito, acho que são óbvias as eficiências, desde logo em todo o ciclo de processamento, de comunicação das faturas, portanto, de todos os erros que são evitados em termos de introdução das faturas por parte dos receptores. Portanto, isso poupa também um tempo enorme naquilo que é o processo de cobrança, saber se a fatura chegou, se foi ou não aprovada. Portanto, há aqui vários ganhos associados à faturação eletrónica, e este talvez um dos mais apelativos, diria, para as PME, porque muitas vezes, para quem muitas vezes a liquidez é mais crítica do que para empresas de maior dimensão. É, portanto, também muito crítico que os ciclos de pagamento e os ciclos de processamento das faturas sejam o mais rápidos possível. Portanto, e este aspecto, para nós, de facto, sobretudo para as PME, é uma enorme vantagem que a fatura eletrónica pode ajudar a otimizar. Portanto, para terminar, aqui deixar algumas notas sobre as tendências que a Solve Safety entende que nos próximos anos serão determinantes, para além de tudo aquilo que foi falado e que por si só já falámos aqui de muitas tendências, mas em forma de resumo, a crescente adoção que a fatura eletrónica tem tido. Portanto, em Portugal, segundo as nossas estimativas e daquilo que é a utilização da plataforma, e como viram, em 2022 tivemos cerca de 52 mil milhões de euros transacionados, ou 24% ou 25% do PIB desse ano. Portanto, temos visto que há um crescimento desses valores e volumes na ordem dos 24% ao ano, e que com a crescente obrigatoriedade em Portugal e no resto da Europa, sobretudo, vai ser ainda maior. Também as soluções integradas, portanto, a importância das empresas optarem por soluções que permitam uma integração direta dos seus sistemas, seja na perspectiva de emissão ou recepção, porque só dessa forma é que conseguem, de facto, poupar tempo e beneficiar da redução de custos associada ao processamento de faturas. Dizer aqui, aproveitar para referir que a Solve Safety tem parceria com mais de 180 empresas que prestam serviços de integração de software. O mesmo é dizer que corresponde a 110 marcas de softwares de faturação com quem temos parceria, e significa que essas 110 marcas e 180 parceiros no mercado já permitem que, para a grande maioria, diria, das empresas, o seu software de faturação possa ter o serviço de fatura eletrónica, neste caso da Solve Safety, disponível sem terem que recorrer, digamos, a uma implementação terceira, que vai, obviamente, levar mais tempo. Portanto, têm esse serviço, diria eu, a grande maioria das empresas
a possibilidade de o ativarem diretamente através e de forma, diria, nativa no seu software de faturação. Depois, outro aspecto importante e que é uma tendência que vai caminhar no sentido de ser cada vez mais integrada e invisível, eu diria, para as empresas, que é a questão da interoperabilidade. Se nós virmos, e obviamente a complexidade é menor se olharmos para o setor das telecomunicações, mas houve uma evolução nas últimas décadas nas telecomunicações, em que já é indiferente para que número ligamos. Já há muito tempo que passou aquele dilema de saber se íamos ligar para o 93 ou para o 96. Portanto, quando falamos de interoperabilidade na faturação eletrónica, trata-se também um pouco de entre os operadores, não só nacionais, mas internacionais, e a Soft Safety tem ligação a mais de 40 redes. É fundamental que um prestador de serviços da fatura eletrónica consiga garantir a entrega ou a recepção de qualquer parceiro. E, portanto, a interoperabilidade é isso mesmo. E digamos que quando eu falo em tornar-se este aspecto ser cada vez mais invisível para as empresas, é para que, de facto, possíveis situações por vezes, de necessidade de esperar para que uma ligação seja estabelecida, tudo isso, com o tempo, e a tendência é essa, seja cada vez menos um obstáculo e se torna um processo cada vez mais ágil. Por outro lado, a obrigatoriedade de B2B. Portanto, vimos que, apesar de em Portugal ainda estarmos à espera da obrigatoriedade para o setor público, no caso das PME, a verdade é que esta é uma tendência evidente na maior parte dos países da União Europeia. Estamos a aguardar que Portugal anuncie também estes prazos em linha com os restantes países, Estados-membros, e, portanto, esta é, mais uma vez, uma situação para a qual as empresas, se querem, de facto, garantir a sua competitividade e estar preparadas para qualquer mercado, devem estar atentas e não devem, quanto a nós, adiar. E, portanto, é também nessa nota, porque não adiar, é porque é crucial este aspecto da faturação eletrónica para que as empresas estejam na vanguarda da eficiência e competitividade no mercado global. Bom, eram estes temas e conceitos que eu tinha aqui para vos falar esta manhã. Gostaria ainda de vos convidar a seguir a Soft Safety no LinkedIn para se manterem a par de todas as novidades relacionadas com conformidade fiscal e a faturação eletrónica em Portugal e no resto do mundo. E estou disponível para responder em eventuais questões que tenham aqui através do chat da plataforma. Pronto, muito obrigado a todos e até breve. Um excelente dia para todos.